Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Antes de eu estar falando qualquer tipo de mensagem do Senhor, gostaria de agradecer a Deus por essa tão maravilhosa oportunidade, a qual Ele me concede, pela grata confiança e misericórdia, porque se estamos aqui é por um motivo: graça e misericórdia dEle. O anfitrião dessa casa, Pastor João, Deus abençoe, que Deus venha prosperar o ministério, os obreiros da minha retaguarda também, a irmã que me convidou, Thalita, né? Isso, Deus abençoe os jovens, esse trabalho tão relevante ao reino. Essa igreja que eu conheço alguns irmãos de rosto, até viram eu pequeno, né? É muito bom encontrar alguns irmãos em Cristo, que sempre nos apoiou, sempre nos conheceu no bairro, na vizinhança. E Deus fez a obra, irmãos, porque eu era um improvável, mas Deus me colocou entre os príncipes. Era só mais um pecador que perambulava na rua, mas o Senhor o salvou. E hoje, nessa noite, Ele quer salvar almas aqui. Quem crê que Deus vai salvar almas? Os irmãos que trouxeram a Bíblia, abrem comigo em Apocalipse, livro da Revelação, no capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Amém. Verso de número 13. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E onde tu habitas, e onde Satanás está assentado, e tu retens o meu nome, e não nega a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi o meu mártir e fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 17. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que já recebe. O texto já fala por si só. Se eu fechasse a Bíblia agora, ele já falava tudo. Mas Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. O livro do Apocalipse, ele é um livro profético, onde o apóstolo João, do amor, é ele quem tem a oportunidade de escrever essa revelação. E o mais interessante de tudo é que a gente vai poder apreciar ao longo do livro uma era não só vindoura, até presente da igreja. Por mais que foi escrito no passado, presente e recente da nossa história, está muito mais atual do que o jornal do amanhã. Está muito mais atual do que a sociedade que nós vivemos nesse dia, nesse tempo. Em um plano atemporal, o apóstolo João vai ter uma visão. E nessa visão ele vai ver um trono, e em volta do trono anciões em volta desse trono. Mas acima do trono há um cordeiro, simbolizando, e a primeira mensagem, o primeiro paralelo que eu quero deixar aqui é que João vê o trono ocupado, porque o trono do céu, o trono da nossa vida, o trono da história tem um dono, e ele está vivo e assentado. E o cordeiro assentado no trono, ele vê um cordeiro até peculiar. Não é um cordeiro qualquer, porque um cordeiro a gente vê como um animal frágil, um animal que precisa de um cuidado. Mas esse cordeiro, ele tem 7 olhos. Já viu que ele é poderoso. De todos os atributos de Deus, Deus podia dizer que ele é o Todo-Poderoso no Apocalipse, porque ele tem todo o poder.
nós podemos também ver que Ele é o todo presente, onipresença. Ele esteve todo o tempo da história, mas Ele vai enfatizar chamado de onisciência. Os 7 olhos é a mesma expressão que aparece em Zacarias capítulo 10, aonde aparece o candelabro e as 7 hastes, que significa a plenitude da sua onisciência, a plenitude do seu atributo. E o mais interessante ainda é que os 7 olhos não está em qualquer lugar do animal, está na cabeça, porque Cristo, como Paulo disse em Colossenses 2:9, do 8 ao 10, porque Cristo é o todo principado, cabeça de toda a potestade. Ele tem o todo poder e Ele sabe de tudo. Mas para a gente entender melhor sobre o contexto de Pérgamo, a gente precisa voltar um pouco na história. A partir do ano 60 da era cristã, a igreja já vai passar por algumas complicações. A partir do ano 62, Pedro é morto, decapitado, na verdade crucificado de cabeça para baixo. Paulo também, do ano 63 ao 64, ele é decapitado por comando de Nero. Já não tem mais 2 principais líderes da igreja até então, porque Nero olhou os históricos do recente cristianismo feito e existido aquele presente momento, e ele vai perceber que o principal líder, que é Cristo até então, ele numa mente carnal, ele vai acreditar que Jesus está morto. Então ele vai dizer: Jesus, eu não tenho problema, eu vou matar Pedro, porque Pedro é uma massa de influência e ele pode se rebelar a Roma e ao meu império, então eu vou matar. Ele mata Pedro, ele vai olhar Paulo e vai dizer outro influente na massa do cristianismo. Só que o Nero não sabia que o cristianismo não dependia de Pedro, o cristianismo nunca dependeu de Paulo. O cristianismo tem um só cabeça, e o cabeça é Cristo. Só Ele é o cabeça. Nós somos o corpo, e esse corpo tem muitos membros. Para que eu não me orgulhasse das altas revelações que eu pude ter, Paulo disse que foi dado um espinho, porque Jesus estava mostrando para Paulo, Jesus mostrou para o pregador, e Jesus está mostrando para eu e você nessa noite, que só Ele merece glória e honra. A partir do ano 68, ou melhor, 64, acontece o incêndio de Roma. E Nero vai olhar como um covarde, porque ele não vai querer assumir a responsabilidade para si, então ele vai colocar culpa nos cristãos. O incêndio, há muitas possibilidades históricas, mas a mais aceita entre os historiadores romanos no dia atual da Itália é que as vielas, as ruas de Roma era totalmente curta e totalmente apertada. E os nossos irmãos que eram condenados a ser tochas humanas por muito querosene e álcool que era jogado nos nossos irmãos, um poste provável que caiu em cima do outro, e isso incendiou uma rua, um quarteirão, e aí começou então a tomar uma magnitude que Nero não entendia a proporção daquilo. Então os imperadores e da alta mais escalão de Roma começaram a se incomodar, porque isso feriu a credibilidade dos romanos. Nero não aguentou a pressão, então no ano 68 ele se suicida, porque ele não aguenta. Mas o mais interessante que eu acho dessa história é só é que os bairros dos cristãos, as ruas dos cristãos não pegaram fogo, porque fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo, porque se tu passares pelo fogo, não vai te queimar. Se tu passar pela água, Newton Torres, não vai submergir. Por quê? Porque eu abro o caminho na vereda, eu abro ermos, eu abro caminho no deserto.
No ano 70, Tito Flávio Vespasiano vai invadir Jerusalém. E nessa invasão vai se cumprir uma das coisas que Jesus disse o próprio no sermão escatológico de Mateus 24. O que está em pé, o que está em cima não desça. O que está embaixo corra. Que a tua fuga não aconteça no Shabat e nem no inverno. Ai das grávidas. José vai dizer que os romanos pegavam as grávidas, arrancavam a criança do ventre e a matavam depois degolada. Agora imagina só uma grávida fugir no frio, no Shabat. Ali é um público judeu. Jesus não está falando com a igreja. Jesus está falando para um público que é judeu. Porque a igreja não guarda o sábado. O nosso descanso é Cristo, que está acima da lei. Então no ano 70, 1 milhão e 100 judeus é mortos. Do ano 70 ao 90, Deus não fala mais com a igreja. Não tem mais cartas de Paulo. Até tem, até eles podem abrir e ler, mas eles não sentem mais a credibilidade porque apostataram da fé. Não tem mais as epístolas de Pedro, porque Pedro já está morto há mais de 10 anos até então. Do ano 70 ao 90, Deus não se revela mais à igreja, porque a igreja nunca precisou de renovo, no sentido de inovação. A igreja nunca precisou de viver na vibe de inovações. Sempre deu certo o tradicionalismo. Alguns historiadores acreditam que se tivesse só o livro de João no Evangelho, já seria a Bíblia completa, totalmente o suficiente. Nós não vivemos de inovações mundanas, nós vivemos em Cristo. Do ano 70 ao 90, como eu disse, Deus se cala. Muitos apostataram da fé. Sabe o que eles alegavam? Jesus abandonou a igreja. Jesus nos iludiu. Ele disse que viria. Paulo dizia em Tessalônica, mas agora a gente não tem mais Paulo preocupado com homens, visando homens. Mas Deus, que não é homem, nem para que minta e nem que se arrependa, Ele que está acima de tudo, e a nossa fonte de esperança tem que ser nele, é somente nele. João, então, é um dos últimos apóstolos vivos. João, que teve o seu ministério focado em Éfeso, fez muitos discípulos, Policarpo, Irineu de Leão, dentre tantos outros discípulos em Roma. Só que João, aqui, a partir do ano 75, Domiciano assume o império. Então ele vai olhar todo o histórico dos cristãos recente, e ele vai olhar desde o princípio do ano 33 para a frente. Ele vai olhar que Cristo foi morto e crucificado. Até então, como homem carnal, ele acredita que Jesus está morto. Ele vai ver no ano 62, Pedro, 64, Paulo, no ano provável de 58, Tiago, filho de Zebedeu, é morto pela espada. Não tem mais líderes na igreja, exceto um. Só lembrei de um profeta indo na casa de um belemita. Já foi todos os irmãos? Já. Não, tem um no pasto. Talvez eu estou pregando para gente que está se sentindo esquecido no pasto da solidão. Mas ninguém vai sentar à mesa até tu chegar. Ninguém assenta na mesa de Samuel enquanto Davi ruivo não chega. João então é o último. Domiciano vai olhar e ele vai se preocupar com João, porque João é velho, João é limitado, mas ele ainda dá trabalho. Para um império, ele ainda ganha alma. Isso preocupa Roma de um jeito
Sabe o que ele fez? Eu não quero preso não, mata. E eu conheço Domiciano no meio da igreja nos dias atuais, porque ele não está preocupado só de te prender, ele quer te matar. Ele quer matar teu ministério. Ele não quer só te prender a atenção, ele quer te matar. Ele quer engolir vivo. Mas fiel é aquele que chamou. Deus está falando nessa noite no meu coração. Aí ele vai olhar João, é frágil, mata, vai morrer rápido. Tertuliano vai dizer que o sangue cristão era como se fosse uma gota de semente que caía e brotava. Porque quanto mais matavam os cristãos, mais a igreja crescia e se multiplicava. Lembrei de um faraó. Saiu do Egito de baixo, foi para cima e olhou uma civilização estranha. Ele pensou, é mais poderoso do que nós, vamos matar. Pega varão de 2 anos para baixo e mata. As parteiras temeram. Ele disse, já que eu não consigo matar, vou afligir. É por isso as perseguições, irmã. Deus, aleluia. É por isso as perseguições, jovem. É por isso a perseguição, igreja. Porque quando não consegue matar, começa a fingir. Começa até fazer figuinha para dar errado no ministério. Até começa a cortar a oportunidade. Até começa a excluir o ensaio. Até para de convidar para comer no Chicão lá, o lanche no pós-culto. Deus está falando, irmão. Deus está falando. Começa a excluir no grupo do WhatsApp. Começa a fingir. Mas quanto mais aflige, mais cresce. Quanto aflige, mais cresce. Quanto mais bate, mais cresce. E sabe por que a receita é essa? Porque ele disse em Mateus 16 para Pedro, e corrigindo os padres aí, católicos, a pedra não é Pedro, porque o próprio Pedro vai dizer na segunda epístola, no capítulo 2, a pedra viva é Cristo. Não é instituição, não é pastor, a pedra viva que foi desprezada pelos homens, mas reconhecida e exaltada no céu. Daniel, a Babilônia te odeia, mas só grandemente homem é amado no céu. Saúl te odeia, Davi, mas o céu te ama. Tem um povo que te ama. O homem odeia, mas o Senhor que escolheu ama. E quem é um homem acima do Senhor? E em Mateus 16, Jesus o próprio disse, sobre esta pedra, que sou eu, para alguns católicos, sou eu a pedra, Pedro, então eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não há de prevalecer contra ela, porque nem o Coliseu parou a igreja, nem Nero parou a igreja, nem Roma parou a igreja, nem o PT parou a igreja, nem a rede de esgoto de televisão, a Globo, parou a igreja, nem o Lula, Haddad parou a igreja, Bolsonaro não para a igreja, porque a igreja está no governo dele. Só ele tem o poder de acabar. É por isso que ele disse a Filadélfia, eis que coloco uma porta, que o que eu abro, Filadélfia, ninguém fecha, mas se eu fechar, ninguém abre. João é condenado à morte, ou melhor, no Coliseu romano, para morrer. Sabe qual é a sentença de João? Tacho de azeite fervente. Vai morrer. Não tem mais colágeno, João, no corpo. A pele dele é enrugada, fácil de derreter. O que é para acontecer aqui, irmã, é uma sopa de osso humano. Os gregos tinham uma crença que se derretesse a carne do tutano,
não tinha mais como ter vida. É por isso que quer derreter tudo, quer ceifar. Domiciano não vai usar água, porque numa temperatura elevada ela evapora. Não dá para derreter um corpo. Não dá para eu pegar o óleo, porque ele até pega fogo, mas ele demora muito. É o crente do óleo desligado. O culto está pegando fogo, ele está boiando. Mas tem um azeite. Que ele pega fogo e fica. Só quer pegar fogo, jovem? Quer ter unção no ministério? Ser constante. Seja constante na obra. Aí o azeite pega fogo. Dá para derreter. Mal sabe Domiciano. A condenação de João é o que? Azeite. Mas João já está encharcado faz tempo com o azeite de Cristo. O tonel é madeira revestida de barro. Barro com barro da liga. Azeite com azeite da liga. Porque mesmo que tome algo venenoso, não te fará dano algum. Eis que estou convosco até a consumação do século. A tradição conta que enquanto imergiram João, enquanto tiraram ele estava mais forte e mais vivo. Agora Domiciano, para não ficar feio para ele, porque é assim: se eu não consigo matar, vou excluir. Meu Deus, aleluia. Olha aí. Se eu não matei o ministério dela, Jesus, aleluia. está falando. Se eu não mato o ministério do pastor, vou cair fora. Tem um homem na caverna. Davi passou aqui. Aí vem Davi, numa noite, corta a orla de Saul, vai na ponta e diga: Senhor, qual é a minha transgressão contra ti? O problema é que o Senhor está dando uma resposta para crentes aqui, porque tu não fez nada. É perseguição do chamado mesmo. É porque quem está de fora já sabe aonde Deus vai te levar. É por isso que querem matar, tu não fez nada, fica tranquilo. Mas quem chamou tu, quem te chamou foi Deus. Quem faz ainda é Deus. Só Ele mata. Só Ele dá vida. Só Ele é Deus. Exclui para Pátimos. Pátimo do grego é morte. Se eu não matei ele aqui, vai morrer de velhice. Meu Deus. Mal sabe Domiciano o que eu tenho para João e Pátimo. Deixa ele te excluir do ministério. Deixa se afastar, irmã. Deus vai se revelar numa solidão de Pátimos. Deus tem revelação em Pátimos. Deus tem mistério lá em Pátimos. João pode estar pensando: é meu fim, vou morrer aqui, vai estar tudo bem, já passei pela morte, já fui perseguido, se eu morrer aqui pelo menos eu estou em paz. Mal sabe João que no dia do Senhor, em espírito, só tem revelação se anda no espírito. Não é revelação de revelar CPF, CNPJ, Pix. Não vim revelar isso não. É revelação de Deus. Mas só ganha revelação quem anda no espírito e não na carne. Aí no espírito, João viu um barulho. Que barulho é esse? Viu 7 castiçais. Nos 7 castiçais, ele pensou: o que é isso? Ele se lembrou de Zacarias. Aleluia. Como um bom hebreu, judeu,
Ele lê a Bíblia, ele sabe do Antigo Testamento. João, ele vem na EBD. João, ele participa do ensaio. João, ele coopera no corpo. Então ele sabe a memória de quem anda no Espírito. E no meio do castiçal aparece um varão. E esse varão não é homem. Esse varão não é anjo. Esse varão, em Hebreus 1 diz, ele está acima dos anjos. Hebreus 3, ele é acima de Moisés. Este, sabe quem é? Verso 8. Ego eimi. Tu alfa kai tu ômega. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O que Deus está falando para João, o que Deus falou agora nessa noite para você é: eu sou o primeiro, João, da tua história, e também sou o último da sua história. O que Deus está falando para João é: teu ministério não acabou não. Tem mais revelação, tem mais unção para você, João. Tem mais palavras, João. Tem mais louvor, João. Não é a morte, João. É só o começo do princípio. Preciso correr. A primeira coisa depois desse encontro é: João, escreve. O que? Carta para a igreja. Porque estão falando, João, que eu iludi. Mas como eu sou não filho do homem para que minta, e nem que se arrependa, então escreve. O que, Senhor? O que eu escrevo? Fala para eles que eu estou voltando. Porque, João, não vai ser só a esperança da 7 da Ásia. Vai ser a esperança do Newton 2 em 2026 também. E a mensagem que eu vim pregar é uma: ele está voltando. Ele está voltando. Para não ficar só na pregação de João Batista, de outros profetas, eu prefiro do maior profeta. Pós-batismo e tentação no deserto, primeira pregação: arrependei-vos. E crede no Evangelho. Sabe quem disse isso? Cristo. O próprio Jesus pregou o arrependimento. E não vai ser eu, comedor de arroz e feijão, que não vou pregar. Porque tem alguns irmãos que às vezes ficam se incomodando com a pregação do arrependimento. Mas o pregador precisa se arrepender, o pastor precisa se arrepender, eu preciso me arrepender. Todos precisam se arrepender. João começa a escrever: Esmirna, Éfeso, Sardes, Pérgamo, Tiátira, Filadélfia, Laodiceia. Escreve para 7. Mas o Senhor me direcionou para Pérgamo, porque Pérgamo vai sofrer algo complicado, que é até parecido que os jovens vêm enfrentando nos dias atuais. Em Pérgamo, que era um centro cultural de Roma, greca-romana em si, era a sede de autoridades. Só que o problema aqui é que Jesus se incomoda com algo. E o que é? Você não retém o meu nome, você é até fiel, mas tem um trono que não é meu. O problema é Satanás passar, porque essa é a função dele. Pedro disse: ele fica ao derredor. O problema é ele ficar. A palavra assentado aparece 2 vezes aqui em Isaías 6. Quando o profeta vai ter a visão do Senhor, ele está assentado. No nosso dicionário da língua portuguesa, quando eu me sento no lugar, eu me sentei no local que estava vazio, agora está ocupado. Mas quando está assentado, é algo do tipo: eu sentei, mas nunca saí do lugar. Meu Deus, aleluia. O que Deus falou para Isaías naquele dia é: você lamenta por Uzias, que é humano, pó, que cai e morre, mas eu que sou santo, eu estou vivo e no trono eterno. Deus está no controle da tua vida. Deus ainda está no trono do teu coração.
coração. E Jesus começa a se incomodar porque tem um trono. Mas ele está valorizando, porque mesmo no trono de Satanás tem fiel. Tem apóstata. E às vezes até dentro da igreja, até parece um dos nossos, mas não é. Aleluia. Até parece. Verdade. Até fala a mesma língua, a mesma linguagem. Deus, aleluia. Até se veste igual. Verdade. Mas é da sinagoga de Satanás. Meu Deus, aleluia. Não provém de mim. Aleluia. Não é meu. Deus, aleluia. Muitas heresias em Pérgamo foi infiltrada. Mas quem passeia entre os castiçais Meu Deus, aleluia. sabe quando tem alguma seta infiltrada. Verdade, Jesus. Até vem por dentro, porque no externo é muito escancarado. Tá na cara que é o diabo. Vou no interno, vou para dentro. Mas quem passeia no castiçal no meio da igreja, ele detecta tudo. Ele sabe de tudo. Começaram a erguer alguns templos pagãos em Pérgamo. O primeiro trono que foi levantado foi de Zeus. Zeus, que é o deus do relâmpago, segundo a mitologia grega. E sabe o que eles chamavam Zeus? É o deus do céu. Jesus começou a lançar a misericórdia. Porque Deus dos céus é uma conjectura. Jesus deve ter pensado, tem muitos que se dizem do céu. Começaram a erguer outro trono da deusa Afrodite, que era a deusa da sabedoria. Que a direção vai até ela. Ela vai te responder tudo. Talvez conjecturando de novo, Jesus pensou, deixa achar que é sábio. Porque eu uso as coisas tolas deste mundo para confundir a sábia. Então deixa pra lá. Levantaram outro trono, a César. Os cristãos do primeiro século eram obrigados a uma vez por ano queimar um pingo de incenso e declarar que César é o Senhor de toda a história. E Jesus deve ter pensado numa conjectura com todo respeito. Deixa, Senhor até tem muitos. Mas levantaram um que talvez Jesus, provável sim, que se incomodou. Esculápio, o Deus curandeiro. O Deus curandeiro de Pérgamo. E ele começou a se irritar, porque Jesus é um ser também pessoal. Ele ama, mas ele também odeia. Ele sente alegria, mas ele sente ira. Ele tem atributos. E sabe como chamavam Esculápio em Pérgamo? O Deus Salvador. Aí Jesus disse, isso não. Do céu tem muito, Senhor tem muito, sabedoria tem muito, mas Salvador só eu. Só eu salvo o homem. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, e não é Maria, não é São Cristóvão, não é São José, não é Lula, não é ninguém, é só Deus. Pregador, prova que Jesus é Deus. Colossenses 2:9 ao 11, 8 ao 9. Porque nele habita de forma corpórea toda a plenitude da divindade. Ele é Deus por completo. Foi homem? Foi, mas é Deus. No homem na cruz ele disse, tu me abandonaste. Mas como Deus, ele disse, agora está feito, está consumado. Eu tenho a chave da vida e também a chave da morte. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Vai viver. Isso provável que incomodou Jesus.
E Jesus vai expor algo que estava em oculto, porque a palavra apocalipse, apocalipsis do grego, é tirar o véu, tirar o oculto. Mas por que ele pode tirar do oculto? Porque ele tem onisciência. Ele tem os 7 olhos. É por isso que ele tem total credibilidade para dizer: eu já sei de tudo. Há 2 tipos de saber do grego. Gnosco e oida. Mas Jesus não vai usar o gnosco porque é um conhecimento progressivo. Ele vai usar oida, que significa conhecimento pleno. O que Jesus está dizendo não é que eu já sabia as suas obras, não é que eu estou sabendo, eu já sei de tudo. Irmãos, eu vou ser obediente moral. Fique de pé, por gentileza. Aqueles que quiserem vir à frente, o pastor vai orar pela sua vida. Mas que venham pessoas aqui na frente que estejam dispostas a uma mudança.